Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, bora lá continuar nosso aprendizado sobre as ferramentas administrativas do Windows? Lembrando, gente, que nós falamos sobre ferramentas, como eu disse para vocês na aula passada, são aquelas utensílios que nós utilizamos para poder deixar o nosso computador melhor para nós utilizarmos. Vamos pensar numa construção de uma casa. Tá? Então, as ferramentas são aquele martelo, o serrote, sei lá o que vocês utilizam para poder deixar a sua casa melhor, tá? Assim acontece com as ferramentas do sistema operacional Windows. Lembrando, gente, que nós comprarmos um computador, certo? E não tivermos um sistema operacional nele, ele é uma máquina que você liga na tomada e vai ficar uma tela azul. Não serve para nada, tá? Então, o computador, ele necessita de ter um sistema operacional que faz com que ele funcione, certo? Bem isso mesmo que a palavra significa. Operacional, quer dizer, de operar, de fazer com que o computador funcione. Tá? Então, esse sistema operacional, nós estamos trabalhando aqui é o Windows. Existem outros, por exemplo, como o Linux. O Linux é um sistema operacional que muitas faculdades preferem trabalhar com ele, porque esse é um sistema que barra muito mais vírus do que, no caso, o Windows, e também por ser um sistema gratuito, tá? O Windows a gente não sabe, mas ele é pago, né? Nós vamos ver sobre isso. Então, é um sistema pago, tá? Então, é um sistema privado, né, que a gente diz. Então, quando a gente compra o computador, o pessoal fala, já vem o Windows 10 instalado para você. Não é, já está embutido no preço da máquina que você está comprando. Ninguém te dá nada de graça. Então, qual que é o Windows que tem no meu notebook? Então o Windows 10 já está instalado aí para você, tá? Então, por quê? Porque é uma máquina, então ele necessita de um sistema operacional que funcione. É como se você comprasse uma máquina de lavar e ela não lava, tá? Então, isso acontece com o nosso computador. Nós temos que ter um sistema operacional. E esse sistema operacional, gente, ele possui ferramentas que nos auxiliam, tá? A fazer com que a nossa máquina funcione cada vez melhor. Ok? Porque às vezes com o uso, como eu disse a vocês, vai acontecendo da máquina da gente ficar com alguns probleminhas, né? Com algumas lentidões para abrir páginas ou assim por diante. Então, nós sabemos utilizar as ferramentas, né, essas ferramentas básicas do Windows, às vezes nós consigamos solucionar problemas que não há necessidade de você levar, por exemplo, uma pessoa especialista para fazer um backup e assim por diante. Nós mesmos, como usuários e formandos de informática, nós vamos aprender como que se faz isso, ok? Bom, então deixa eu parar o vídeo aqui e vou continuar no próximo. Primeiro não, quarto, porque nós já falamos do outro, vamos falar sobre o agendador de tarefas. Eles são bem autodidatas, que vocês, conforme vocês forem lendo o slide, vocês vão compreender qual que é a função de cada um dentro da máquina. Então, o agendador de tarefas, diferente do agenciador, é o recurso de Windows onde vemos tudo que está sendo executado no sistema. Também a gente consegue corrigir erros que estão ocorrendo no momento do uso, acessando e teclando Ctrl Alt Del. Então, podemos ver e fechar programas, ver o uso do processador, ver quanto de memória está sendo utilizado, processos de segundo plano e assim por diante. É uma ferramenta muito importante para o nosso computador. Então, às vezes, quando você estiver utilizando, e dá uma olhadinha lá no que eles falam para vocês o que está acontecendo com a máquina de vocês, tá? Gerenciamento do computador. A ferramenta do gerenciamento do computador, ela fornece um conjunto de ferramentas administrativas mais usadas. Então, dentro desse gerenciamento do computador, é onde engloba as outras ferramentas que nós temos mais uso dentro para poder solucionar os nossos problemas. Por exemplo, a opção usuários e grupos locais entregam a ampla gama de informações e configurações para gerenciar todas as contas dos usuários, tá? Então, dentro desse gerenciamento, é como se fosse um gerente de uma empresa. Ele consegue saber o que está acontecendo em cada departamento da sua empresa. Mesma coisa nesse gerenciamento do computador. Ele tem noção do que está acontecendo em cada departamento dentro do computador. Legal, né? Bom, vamos falar sobre os arquivos temporários, que é o último, é o sexto. Vamos falar sobre 6 ferramentas. Olha, e eu deixei um espaço maior para arquivos temporários, porque é uma coisa muito importante que trava muito o computador da gente. A gente nem sabe o que está acontecendo. Olha só.
Então, o que são os arquivos temporários? Geralmente, eles são conhecidos como full files, que são criados pelo sistema operacional quando está executando ou concluindo uma tarefa do computador. Então, os arquivos temporários, gente, são essenciais. Eles são essenciais para o funcionamento de alguns programas do seu computador. De alguns não, de todos. Programas do seu computador. Porque eles acontecem em segundo plano para que o primeiro programa ocorra. Tá? Eles são necessários quando você está usando programas ou aplicativos, pois é quando o armazenamento adicional deve ser criado para acomodar memória extra e o uso de arquivos existentes. Então, esses arquivos temporários, gente, eles executam ações que facilitam o nosso uso. Porém, tem algumas coisas que acontecem nele que também podem bloquear o bom funcionamento do seu computador. Vamos ver. Por exemplo, se você estiver usando um software de edição de gráficos, vídeos ou mídia, seu computador criará arquivos temporários para armazenar e salvar informações ao longo do tempo. Isso não só ajuda na execução do software, mas também no processo de recuperação, caso o seu sistema seja desligado ou fechado inesperadamente. Bom, quando você cria um arquivo do Word, vamos falar sobre quem já teve um acesso ao Word. Não tem isso no WordPad, não tem isso no bloco de notas. Às vezes pode acontecer de salvar quando o computador está bem no começo, tá? Mas geralmente com o uso constante não consegue recuperar ações do WordPad, que foi o que nós vimos agora, que é um dos utilitários do Windows, né? Quando você está digitando, tá, um documento do Word, por exemplo, né? O Word é o nosso Office melhor que nós temos de edição de texto. Então, você está lá digitando, tá? E está muito empolgado fazendo o seu arquivo e esquece de salvar ele no seu hardware, né? Não esquece de salvar ele no seu computador, tá? Vai digitando, puf, acabou a energia. Quando acaba a energia, automaticamente o documento é perdido. Ele fecha, certo? Quando você liga novamente o seu computador, o que aconteceu? Esses arquivos temporários fizeram a salvamento do seu arquivo até um certo momento. Então, você recupera o seu arquivo até certo ponto, porque ele tem um prazo que ele vai salvando, tá? Então, isso é útil. Entendeu? Ali eu falo também, ó, como Microsoft Word e PowerPoint. Você pode notar que ao usar esses aplicativos, seu trabalho é salvo a cada 2 minutos, tá? Então, é importante também, por exemplo, você abre um documento, você vai lá e salva ele, certo? Você salva com o nome que você quer no seu documento e vai digitando e vai esquecendo de ir lá clicando toda hora no disquetezinho para poder ir salvando as suas últimas alterações. Então, o arquivo temporário ele faz isso por você. Então, nesse caso, ele é útil. Deixa eu parar o vídeo aqui para continuar.